Bom, então falar um pouquinho de como é que foi feita essa questão. Ah, Cada vez que a questão é aberta, ela acaba mudando alguns números aqui, que na verdade são variáveis. Então, para essa primeira parte aqui do problema, eu tenho f de x igual a 2x mais 4. Quando foi pensada a questão, eu pensei que o f de x vai ser igual a ax mais b. Tá? Então, o a e o b são variáveis. Aqui eu tenho uma outra situação que é o f de menos 1. Tá? Então, esse menos 1 que aparece aqui é uma outra variável que eu chamei de x lá no problema. Tá? E para finalizar, eu tenho uma quarta e última variável, que na verdade é esse 9. Essa variável foi chamada de y. Tá? Então, foi pensada dessa forma aqui. Então, eu tenho uma primeira variável, uma segunda, uma terceira e uma quarta variável. Tá? Então, a variável a, b, x e y. Como é que isso, então, foi pensado aqui? Tá? Então, estou na edição da questão. Esse aqui é o enunciado, né? É o enunciado da questão. Por enquanto, não tem nada aqui. Mas lembrem que eu tinha definido 4 variáveis e essas variáveis elas estão aqui, ó, são chamadas variáveis aleatórias, logo no início do meu exercício. Percebam que a minha variável a, ela vai do número 1 até o 7, deixa eu só apagar aqui. Então, a minha variável a, ela compreende, né, só vou colocar aqui por extenso, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o 7 não entra aqui nessa minha variável aqui. Tá? Eu posso também fazer com números negativos, conforme aparece aqui no menos 5 até 10. E o passo, ou seja, o intervalo entre um número e o outro é definido através de uma anotação. Vou pegar para esse último aqui, por exemplo. Vou fazer para o próprio A. Tá? Vamos supor que eu queira fazer que o intervalo seja de 1 até 7. Eu posso colocar outros dois pontos aqui e dizer que vai ser de 1 em 1. Então vai ser 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Tá? Eu posso fazer também que esse intervalo seja de 2 em 2. Então eu coloco dessa forma aqui. Então vai ser 1, 3, 5 e o 7, que é o último, vai acabar não entrando. Então foi pensado assim, eu botei a variável a de 1 até 7, a b de 1 até 6, a variável y vai ser de menos 2 até 10 e a variável x de menos 5 até 10. Bom, aí eu montei a questão principal. A questão principal é sendo, né? É justamente essa parte aqui, né? É a questão principal. E quando eu vou fazer a pergunta, eu até coloquei o número 1 aqui até para poder identificar que essa parte da questão é a parte número 1. Então eu sigo aqui, vou só rolar a tela. Ó, a parte 1 corresponde justamente a esse número 1 que está nessa cor aqui. Bom, antes de falar sobre esses itens, eu vou direto para a pergunta aqui, né? Ó, percebam que já está naquela cor ali, ó, é um violeta, né? Botei o número 1. O valor de f, percebam, vou tentar dar um zoom maior aqui. Aqui não funcionou muito, ó. Ó, o valor de esse contrabarra, abre parênteses, e f é a notação LaTeX, certo? Mas percebam que depois eu abro um parênteses normal, que está bem aqui, ó, esse parênteses, e coloco entre chaves o x. Então, toda vez que eu colocar entre chaves e uma letra, ou seja, a minha variável, ele vai acabar sorteando algum elemento lá da minha variável x. Tá? Então, é isso que acabou acontecendo. Aí eu vou fechar o parênteses aqui. Então, essa parte aqui é a sintaxe LaTeX. Eu abro parênteses para poder colocar um número aqui dentro. Foi isso que acabou acontecendo. Quando esse número for colocado aqui dentro, através da expressão abre chaves, coloca o nome da variável e fecha chaves. E depois fecha parênteses. Com isso, ele mostra justamente esse menos 1 aqui dentro.
Foi isso que aconteceu. Tá? Então, percebam que esse F aqui é um F que parece que está em itálico, porque é a notação LaTeX. Depois eu tenho um parênteses. Isso aqui, na verdade, é o abre chaves, X fecha chaves. E depois vem o fecha parênteses. E depois entra essa caixinha aqui. Como é que funciona essa caixa aqui? Para cada variável resposta, ou seja, para cada variável resposta, eu preciso colocar uma outra notação. Tá? Eu vou só correr a tela aqui. Eu preciso utilizar essa notação aqui, que é abre chaves, sublinhado e sem espaço, o número 0 e fecha chaves. Aqui vai entrar a resposta que a pessoa vai digitar lá no sistema e vai conferir depois, né? Então é isso que vai acabar acontecendo. Tá bem? Sobre isso, deixa eu só apagar aqui. Vou rolar a tela. Como é que eu monto a resposta aqui, né? A resposta vai ser bem simples, né? Então, se eu tenho um determinado valor, né? Esse valor que eu estou colocando aqui é o meu x. Então, vou pegar o a. Esse a que aparece aqui corresponde à variável a. Esse x é o que está aparecendo lá embaixo. E esse b é o que está aparecendo lá no b. Então, vou só na outra aba para poder colocar. Então, o que acabou aparecendo aqui vai ser quem? É a minha resposta, que vai ser confrontada depois que a pessoa digitar aqui, vai ser 2, que multiplica esse x que está aqui, só que esse x sorteado, na verdade, é o menos 1, mais o 4. Lembra, então, que isso aqui que é o a, isso aqui é o meu x, que é sorteado para cá, e esse aqui é o meu b. Tá? Tudo são as variáveis, tá? Mas para mim poder colocar a resposta tem que ser o a vezes o x, né, mais o b. Então, a minha resposta correta vai ser dada por essa expressão que está aqui. Então, essa expressão que está aqui é que eu preciso colocar, aqui como dentro da resposta. Tá? Então, automaticamente o sistema vai verificar qual foi o A sorteado, qual foi o B sorteado e qual foi o X sorteado. Então, isso aqui é que vai ser comparado com o que o usuário responder dentro da caixinha aqui. Feito? Bom, essa segunda parte aqui da questão, ele apresenta um valor aqui que é 9, tá? Então eu vou só mostrar isso aqui lá também na outra parte. Ó, a parte 2. Como é que foi montado aqui? Ó? Eu coloquei, só vou, não está aparecendo muito aqui, a mesma coisa a notação LaTeX, ó, abre contra barra, abre parênteses, f de x igual, contra barra, fecha parênteses. Então vai aparecer o quê? Depois do igual vai aparecer um número que vai ser sorteado através da variável y. É isso que vai acabar acontecendo. Então, para essa ocasião, ó, aquele y é esse 9 que apareceu. Bom, qual vai ser a resposta esperada aqui? A resposta esperada é, se eu tenho que y é igual a ax mais b, então eu sei que ax vai ser igual a y menos b. Então eu sei que o x que eu estou procurando vai ser quem? Y menos b barra a. Essa expressão aqui é que tem que ser a minha resposta. Então automaticamente o sistema vai verificar qual foi o y sorteado, qual foi o b e qual foi o a sorteado, vai aplicar nessa fórmula aqui e vai identificar como x a variável, o valor correto para essa minha questão. Então, quando eu for preencher, ó, a minha resposta está aqui, foi isso que eu coloquei, ó, y menos b, entre parênteses, dividido por a. Então, essa expressão aqui vai ser calculada de forma interna, tá? Vai ser calculada de forma interna isso aqui, e ele vai confrontar o que o usuário digitou dentro daquela caixa,
dentro dessa caixa aqui com o resultado da fórmula calculada. E aí ele vai verificar se vai ser certo ou se vai ser errado isso aqui. O que eu falei ontem sobre os critérios de avaliação é que eu ainda posso habilitar o erro relativo. Eu disse que o erro relativo aqui tem que ser menor do que 0,01, ou seja, 10 na menos 2. Foi com relação a isso que eu estive me referindo ontem. E por isso eu botei 3 casas decimais aqui também. E isso aqui é uma coisa importante, ó, verificar a instanciação das variáveis. Então, só para pensar um pouquinho aqui sobre isso que eu estou falando sobre a instanciação, percebam que aqui eu tenho as minhas variáveis A, B, Y e X. É claro que eu tenho esse intervalo aqui, por exemplo, para a variável A eu tenho 6 números, para a variável B eu tenho 5. Tá? Mas eu posso gerar um conjunto prévio de informações para ser sorteadas para quem vai fazer essa questão aí. Então, por exemplo, ó, lembra que eu comentei lá no grupo do WhatsApp que eram 50 possibilidades diferentes? Ó, eu posso gerar quantas eu quiser, né? Eu vou gerar só 5 aqui para não ficar muito grande, eu vou criar uma instância. Tá? Então ele já vai gerar aqui, ó, o meu conjunto de dados que foi instanciado. Como eu tenho essas 5 instâncias que começam de 0 até 4, eu tenho A que vai ser 6, B vai ser 1, Y vai ser 1 e o meu X vai ser 3. Então, se eu observar aqui, lá eu tenho que f de x é igual a ax mais b. Quando montar o meu problema, eu sei que o meu x aqui é 3, né? Então, lá no problema vai aparecer f de 3, vai ser igual ao meu a, que é 6 vezes o meu 3, mais o meu b, que é 1 aqui. Então, vai ser 18 mais 1 vai ser 19. E as respostas vão ser representadas por esse arroba 1 aqui. A segunda resposta é pelo arroba 2. Então eu vou botar o f, o meu f de x, né? Isso aqui é a parte 1 lá do nosso problema. Isso aqui vai ser a parte 2. Então a minha f de x vai ser quem aqui? Procure x quando a minha f de x for igual a 1. Então o problema vai ser qual? Vai ser 1, vai ser igual a 6 vezes x, mais o meu b, que é 1. Então vai ser 6x igual a 0, então o meu x é 0. Está aqui a outra resposta. Então é isso. Então, em resumo e de forma muito rápida explicado, é isso aqui.